Você sabe que ele te destrói por dentro, mas basta uma mensagem e você volta, porque o desejo é mais forte que o amor próprio. Você diz que já superou, mas se ele te mandasse um "Oi sumida agora", você responderia. Você sabe que ele te destrói, mas algo em você ainda quer ser destruída mais uma vez. Hoje eu não vou te dar conselhos, nem frases prontas sobre amor próprio. Eu só vou dizer o que quase ninguém tem coragem de admitir. Às vezes, o tesão que sentimos por quem nos faz mal tem mais a ver com nossas feridas do que com o outro. E até que você olhe de frente para isso, vai continuar desejando aquilo que te afunda. Foi depois da terceira vez que ele sumiu sem dar explicações que você começou a perceber, mas não teve coragem de dizer em voz alta. A verdade é que aquilo te doía, mas também te acendia. Você se sentia rejeitada, invisível, usada. Mas quando ele voltava com aquele sorriso maldito e aquele jeito de quem nunca te respeitou, o seu corpo reagia antes do seu juízo. Você não queria perdoar, você não queria permitir, mas havia algo naquela volta suja, naquele reaparecimento frio e inesperado que mexia com seus instintos. Algo entre o medo de perder e o prazer de ser escolhida, mesmo que fosse por algumas horas, mesmo que fosse pela razão errada. É aí que o jogo começa, e você nem percebe que está jogando. Ele não precisa pedir desculpas, não precisa justificar nada. Basta aparecer, basta demonstrar um mínimo de atenção, e todo aquele discurso que você ensaiou no espelho sobre respeito, limites, autoestima, desmorona com uma notificação no celular. E se ele mudou? E se dessa vez for diferente? E se eu estiver exagerando? Você se sabota com esperança disfarçada de racionalidade, mas no fundo você sabe, não é amor, é abstinência emocional. A gente não fala sobre isso, mas é comum, é mais comum do que parece. O tesão às vezes nasce da ausência, da escassez, de um lugar dentro de você que aprendeu a chamar migalha de banquete. E cada vez que você volta, se sente poderosa por tê-lo ali, mas também se odeia por ter se vendido de novo. Você começa a achar que é só uma fase, que vai passar, que está no controle, mas você não está. O cérebro confunde intensidade com conexão, confunde ansiedade com paixão. Você diz que sente falta dele, mas o que você sente falta é do pico de dopamina quando ele aparece. É do alívio por não estar sendo ignorada. É do prazer sádico de ser lembrada depois de dias de silêncio. É vício, é autoabandono disfarçado de desejo. E aqui vem a virada. O tesão que você sente por ele, talvez não seja por ele. Talvez seja por você mesma, mas a versão que se perdeu. Talvez o que você quer é reencontrar a si mesma naquele momento em que você ainda acreditava que ele podia te amar do jeito certo. Mas você sabe que ele não vai, você sabe. E mesmo assim, quando ele mandar aquele emoji, aquele áudio, aquele convite sujo e mal disfarçado, você vai sentir o estômago gelar, a pele arrepiar, o coração acelerar. E vai ter que fazer uma escolha, voltar, ou finalmente quebrar o ciclo. Não é fácil, mas ninguém vai quebrar por você. Comenta aqui se isso te despertou, se fez sentido para você. Se alguma parte desse texto pareceu ter sido escrita com a sua história, então talvez já seja a hora de mudar o final dela. Ele sumiu por 3 dias, depois voltou como se nada tivesse acontecido. Você disse que estava tudo bem, mentira, mas por dentro algo acendeu. Era dor, misturada com um desejo estranho. A pior traição não foi dele, foi sua, quando ele te feriu, e você disse que estava tudo bem. Hoje você vai revisitar o momento em que tudo começou a quebrar. E talvez você perceba que o verdadeiro vício não está no prazer, mas no silêncio, no quanto você se cala só para não ser abandonada. Foi naquele dia, você lembra, não foi nada grave, pelo menos é o que você repete para si mesma até hoje. Ele só sumiu, não respondeu, ignorou. Você viu que ele estava online, você viu que ele visualizou, e mesmo assim ficou lá, parada, esperando como quem implora por migalhas sem abrir a boca.
Você checou o celular mais de 50 vezes, o coração na boca, a ansiedade pulsando nos dedos, a cabeça criando 1000 cenários. Mas no fundo, você só queria que ele se importasse, que ele dissesse algo, qualquer coisa. E quando ele voltou, com aquele estava ocupado, como se nada tivesse acontecido, você não gritou, você não reclamou, você sorriu, disse tudo bem, disse imagina, mas não era tudo bem, e você sabia disso. Ali naquele instante, algo dentro de você rachou. Era para ser o limite, mas virou o começo. Ele percebeu, ele entendeu. Você era maleável. Você era a mulher que engole o choro, ajeita o cabelo e finge que não foi desvalorizada. Ele aprendeu sem que você dissesse uma palavra que podia pisar e que você abriria o peito mesmo assim. E você? Você começou a se convencer de que aquilo era normal, que homens são assim mesmo, que você é exigente demais, que era melhor ter alguém que volta do que ninguém que fique. Mentira. Você começou a aceitar aquilo porque de algum modo você achava que merecia. Mas aqui vem a verdade, você não merecia ser ignorada. Você só estava acostumada a sentir que era fácil demais de largar. Era um padrão, não um castigo. Desde quando você aprendeu a associar o amor com o medo de ser esquecida? Desde quando o silêncio dele passou a ser mais alto que a sua voz? Você fingiu que não doeu, mas doeu. Doía todas as vezes que você dormia com o celular na mão esperando um boa noite. Doía quando ele dizia que estava cansado demais para conversar. Doía quando você aceitava qualquer desculpa esfarrapada só para continuar sendo escolhida, mesmo que fosse por último. O pior é que no dia seguinte você ria com as amigas. Postava stories. Se fazia de forte. Mas por dentro você estava no chão. E o pior, achando que era você quem estava errada. Que era você quem sentia demais. Você sabe o que é isso? Isso é quando o amor próprio começa a morrer em silêncio. Sem alarde, sem grito. Só uma mulher que vai se encolhendo, se moldando, se podando, até caber dentro da ilusão de que ele vai mudar. Mas ele não muda. Você que vai se esquecendo de quem era antes dele. Se você já viveu isso, se já fingiu que não doeu só para não perder alguém, comenta aqui. Escreve como um aviso para quem você foi naquele dia. Eu não finjo mais. A primeira briga feia. Ele gritou, te empurrou contra a parede. Você chorou, mas depois o sexo foi como nunca antes. Intenso, sujo, selvagem. Aquilo te marcou e você não sabe se foi paixão ou trauma. Você sabe que vai se arrepender, mas ainda assim vai. Abre a porta, tira a roupa e entrega o corpo para alguém que já roubou sua alma. Hoje eu quero que você encare o ciclo que repete em silêncio. A prisão de dopamina que te faz confundir tesão com amor e te prende num vício que só oferece prazer, enquanto te destrói por dentro. No começo você dizia que era só sexo, só um encontro casual, só uma recaída. Mas cada vez que você cedia, se machucava um pouco mais, não pelo ato, mas pela esperança. Você esperava, ainda que no fundo, que dessa vez ele ficasse, que não sumisse depois, que fizesse algo diferente, mas ele nunca faz. Você sente na pele o calor do corpo dele e no fundo do estômago aquele enjoo amargo de saber que vai acabar sozinha mais uma vez. Mas no meio do momento tudo some. O toque, o suor, os gemidos, tudo parece apagar por instantes a solidão cravada em você. E por isso você volta. Volta porque é mais fácil ter um pouco de ilusão do que encarar o vazio inteiro. E é aí que o ciclo começa. Ele some, você sente falta. Ele volta, você cede, ele te usa, você se sente lixo, jura que é a última vez, ele some de novo. Como uma droga, como um vício que conhece cada uma das suas fraquezas. Não é sobre ele ser bom de cama, é sobre como ele faz você se sentir necessária por minutos e inútil por dias. O prazer vira punição, o gozo vira culpa, o alívio vira abstinência. Você começa a achar que está viciada nele, mas não está. Você está viciada em sentir algo, qualquer coisa, porque a vida já te anestesiou tanto que até a dor virou familiar. E qualquer emoção, mesmo que seja má, é melhor do que o vazio. Você diz que sente tesão por ele, mas o que você sente é saudade de se sentir viva, mesmo que por um caminho torto, mesmo que no fundo você saiba que vai chorar depois. E você chora, de novo, com a calcinha ainda molhada e o peito cheio de vergonha. Se olhando no espelho e perguntando,
Por que eu faço isso comigo? Você quer saber por quê? Porque ninguém te ensinou que prazer também pode ser carinho, que atração pode ser respeito, que desejo pode ser saudável. Você aprendeu a associar adrenalina com paixão, instabilidade com intensidade. E agora qualquer pessoa que te trata bem parece chata, sem graça, sem química. Mas isso não é química, é trauma. E se você não acordar, vai passar a vida confundindo dor com amor. Se isso tocou em algum ponto do seu passado ou do seu presente, comenta aqui. Diz, eu reconheço o ciclo e eu quero sair dele. A verdade é cruel. Ele te faz sentir menor, descartável, e isso ativa algo dentro de você, porque lá no fundo você aprendeu que amor é dor, que ser tratada com frieza é normal. Você não está viciada nele, está viciada em sobreviver. Tem algo que ninguém tem coragem de te contar. Nem tudo o que você deseja te faz bem. E às vezes o que te deixa molhada é o que te deixa doente. Hoje você vai entender por que seu corpo implora por quem sua alma rejeita, por que você sente atração por aquilo que te destrói, e como isso não é só química, é sobrevivência emocional disfarçada de tesão. Você diz que não sabe explicar, que é mais forte que você, que quando vê já foi, já mandou mensagem, já atendeu a ligação, já marcou de novo, que não é amor, não é saudade, não é burrice, é tesão, um desejo quase animalesco, um ímã, um impulso. Mas e se eu te disser que esse tesão tem uma raiz mais profunda? Que ele não nasce no seu sexo, mas no seu medo? Que o que você chama de química pode ser só o trauma te pedindo bis? Você aprendeu desde cedo que amor é instável, que quem ama vai embora, que quem te ignora te valoriza, que para ser escolhida você precisa competir, se provar, se moldar. E aí quando aparece alguém que te despreza um pouco, que te trata com frieza, que te faz se sentir pequena, seu corpo reconhece isso como familiar. Você confunde a ansiedade com paixão. Confunde a sensação de não saber o que vai acontecer com borboletas no estômago. Mas não são borboletas. É o seu alarme interno dizendo, cuidado. Só que você não escuta, porque por muito tempo foi isso que chamaram de amor para você. O proibido, o que machuca, o que despreza, te atrai porque parece com o passado. Porque, no fundo, você acha que se conseguir conquistar essa pessoa, vai provar que é suficiente. Você não quer ele. Você quer o sentimento de ser finalmente aceita por alguém que representa tudo que te rejeitou. É por isso que você corre atrás de quem te nega. É por isso que você sente tesão por quem te trata como opção. Não porque você é fraca, mas porque o seu corpo ainda está tentando consertar uma história antiga. A história onde você não foi escolhida, onde você teve que implorar por atenção, onde o amor vinha com dor. E agora você acha que dor é sinônimo de intensidade, mas não é. Dor é dor. Tesão não cura vazio. Sexo não salva ferida emocional. E o proibido não é mágico, é destrutivo. Você não está sendo rebelde por desejar o errado. Você está tentando se encontrar num espelho quebrado. Se isso te deu um estalo. Se você percebeu que seu corpo está tentando resolver dores que sua mente ainda não entendeu, escreve aqui nos comentários. Eu estou acordando. Às vezes, escrever é o primeiro passo para quebrar o padrão. No fundo, você não sente tesão por ele. Você sente saudade de si mesma, da mulher que não precisava se machucar para se sentir viva. Mas toda vez que ele volta, você se trai, de novo. Tem gente que te machuca e vai embora, mas a ferida fica. E pior, você aprende a conviver com ela como se fosse normal. Hoje você vai ver a cicatriz que carrega e talvez nunca percebeu. Vai entender por que o amor errado não some quando acaba. Ele fica dentro de você, moldando suas escolhas, cortando de dentro, e o que você pode fazer para não sangrar mais. Quando acaba, não é só ele que vai uma parte sua também. A parte que acreditava, que ainda tinha esperança, que queria ser vista, tocada, cuidada de verdade. Só que ele não cuidava, ele sugava. E mesmo assim, você se entregava como se o amor fosse uma oferenda. Como se no fundo seu corpo dissesse: olha, eu sou o suficiente agora? Me ama agora? E quando ele foi embora, você ficou com o silêncio, com a dúvida, com aquela sensação de que tem algo em você que não é digno de amor completo.
E aí vem a pior parte. Você começa a se culpar, começa a pensar que talvez você seja mesmo o problema, que talvez mereça pouco, que talvez amar machucando seja o único jeito que conhece. E é assim que a cicatriz começa a se formar, não como uma dor explícita, mas como uma crença silenciosa. Eu não sou o suficiente. Essa frase vira tatuagem invisível, te acompanha em novos relacionamentos, faz você aceitar migalhas, faz você correr de quem te trata bem, porque parece estranho, faz você se sabotar, se diminuir, se esconder. E quando alguém te ama de verdade, você se sente desconfortável, como se não merecesse, como se o caos fosse o seu lar e o carinho uma ameaça. Você acha que está seguindo em frente, mas está carregando ele dentro de você. O jeito que ele te olhava, a forma como ele te fazia sentir pouco, o vazio que ele deixou, virou seu padrão. E ninguém te contou que cicatrizes emocionais não se curam com tempo, se curam com confronto, com consciência, com uma escolha brutal, parar de romantizar quem te destrói. Não vai ser rápido, nem fácil. Mas a cura começa quando você olha para si mesma e diz: eu cansei de sangrar por dentro. Você merece um amor que não te faça sentir ansiedade antes de cada mensagem, que não te obrigue a se encolher para caber, que não te elogie só quando te quer na cama. Você merece um amor que não machuca. E o primeiro passo é parar de se entregar para quem só sabe arrancar. Se você leu isso até aqui, é porque alguma parte sua gritou por dentro. Talvez seja o grito da cicatriz. Talvez seja o começo da sua cura. Escreve aqui nos comentários: chega, agora é por mim. Porque às vezes a gente precisa dizer em voz alta para acreditar. E eu tô aqui ouvindo. E é aqui que a história muda. Porque o desejo, quando nasce da dor, nunca é sobre o outro, é sobre você. Está pronta para ver o que vem depois da ferida, porque a próxima parte não vai te poupar.